Entrando num novo tópico importante, que sofreu várias modificações pelo novo CPC, reconvenção. Vamos lá. Reconvenção é o contra-ataque do réu dentro do processo. Havendo uma inversão dos polos, o réu se torna autor e o autor se torna réu. Então, eu, réu, na própria contestação, posso abrir um outro tópico lá da reconvenção e propor uma demanda autônoma. Claro que o fundamento vai ter que ser conexo à ação principal, veremos isso, temos alguns pressupostos, mas uma demanda autônoma. Eu sou autor, ele é réu. Eu posso optar, eu vou propor a reconvenção aqui agora, para o juiz já decidir tudo de uma vez. Ou mesmo, eu vou deixar para depois. Não, deixa eu me defender só, contestação ali da pretensão autoral, e aí depois eu entro com uma demanda autônoma, eu contra o autor. Plenamente possível, tá? Veremos as novidades do novo CPC, inclusive possibilitando ampliação dos sujeitos dessa reconvenção. Eu posso demandar contra o autor aqui, em litisconsórcio com terceiros, e eu posso demandar o autor em litisconsórcio com outros também. Bem interessante essa novidade, antes não se admitia, agora se admite, tá? Então vamos ver tudo sobre reconvenção, olha só. Pressupostos processuais para que ela exista. Primeiro, litispendência. Para que ela exista, é indispensável que haja uma demanda originária anterior e, claro, que não tenha transitado em julgado ainda. Ela ainda está pendente, eu ofereço essa reconvenção na contestação. Identidade procedimental. Ora, o procedimento da ação que está correndo e da demanda reconvencional deve ser o mesmo, seguindo juntas e sendo decididas em uma única sentença. Artigo 327, que trata justamente dessa necessidade de procedimentos similares, né? Então, o procedimento deve abarcar as duas. Agora, qual que é o tópico interessante do 327? Olha, se uma demanda, por exemplo, for procedimento especial e a outra procedimento comum, o ideal é o quê? Que se corra no procedimento mais amplo, mais genérico, que permita com maior elasticidade a ampla defesa e o contraditório, que é qual? Procedimento comum. Então, se puderem correr sobre o procedimento comum, tudo bem, corra sobre o procedimento comum, tá? Já destrinchamos esse 327 na aula sobre pedidos, deixemos as complexidades para aquela aula. Inclusive, existem procedimentos especiais que obrigatoriamente devem correr sobre aquele rito. Não podem correr sob o procedimento comum, inventário, partilha, etc. Demos vários exemplos lá. Então, nesses casos, não seria possível uma demanda reconvencional também, porque os procedimentos são incompatíveis entre si, tá? Então, primeiro, litispendência. 2, identidade procedimental. Qual o terceiro aqui pressuposto para que a reconvenção exista? Aqui, veja, que seja adequado para todos os pedidos o tipo de procedimento, tá? Exemplo, súmula 292 do STJ, a reconvenção é cabível na ação monitória após a conversão do procedimento em ordinário, tá? Então, ele é convertido em ordinário, corre sobre o procedimento comum, né? Antes, o procedimento comum era dividido em ordinário. O procedimento comum era dividido em ordinário e sumário, mas vocês já sabem que com o novo CPC, o sumário foi extinto. Então, sempre quando falar procedimento ordinário, é a mesma coisa que estivéssemos falando procedimento comum, tá? Então, converte em procedimento comum, e aí a parte pode propor reconvenção. Lembrando que na ação monitória, já caiu em várias provas, é possível reconvenção do réu contra o autor, mas não é possível reconvenção da reconvenção, tudo bem? Genericamente é possível essa dupla reconvenção. Na ação monitória não, só uma é possível, está inclusive previsto em lei isso daí. Então é cabível no procedimento comum, tá? Procedimento sumaríssimo dos juizados não é admitida, porque ali fala inclusive de pedido contraposto, veremos as diferenças entre reconvenção e pedido contraposto, e também não é no procedimento especial para o exercício do direito de resposta à vedação incisiva da reconvenção, tá? E vários outros procedimentos que não podem ser cumulados com comum, já falamos em aula pretérita.
Tá? Não se admitirá reconvenção, por exemplo, na lei dos juizados especiais. Tá? E terceiro pressuposto, competência. São requisitos de admissibilidade da acumulação que seja competente o mesmo juiz para a demanda reconvencional e para a demanda originária. E aqui, sobre competência do mesmo magistrado, eu tratei também que é a competência absoluta. Se for competência relativa, poderia ter havido uma prorrogação do juízo, e aí, se a outra parte não alegar incompetência relativa, ele passa a ser competente para julgar a demanda reconvencional. Então, tranquilo. Agora, incompetência absoluta, realmente seria impossível essa acumulação. A demanda reconvencional autônoma deveria ser proposta no juízo competente, tá? Então, competência absoluta, matéria, pessoa e função em outro juízo. Relativa, eventualmente, poderia tramitar naquele mesmo juízo se houvesse a prorrogação de competência, a não alegação da outra parte. Tá? Beleza? Então, terceiro pressuposto aqui para reconvenção. Quarto, conexão. Essa é bem bacana. Na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa, tá? Então, conexa com a ação principal com o fundamento da defesa. E sobre essa conexão, veja, é aquele termo já conhecido por nós, ó, similaridade de pedido ou causa de pedir. Se se tratar de similares fatos e fundamentos jurídicos, pode ser proposto normalmente, tá? E também, mesmo que não haja similaridade de fato, de causa de pedir ou de pedido, que é o conceito de conexão, mas haja possibilidade de uma demanda influenciar na decisão da outra, demanda originária influenciar na reconvenção ou vice-versa, é possível também que se aduza a reconvenção. Então, com o novo CPC, aumentou, inclusive, as possibilidades de reconvenção. Com essa teoria materialista da conexão, 55 parágrafo 3º, de certa forma, toda demanda que puder influenciar na outra poderia ser deduzida em reconvenção também. Abriu o leque aí para o mesmo juiz julgar as duas demandas autônomas. Tudo certo? Então, 4 pressupostos para a reconvenção. Coloquei aqui um julgado interessante do STJ. Veja, se, defendendo-se da ação, o réu apresenta fatos que justificariam, em seu entender, o comportamento que adotou, e se desses fatos acredita emergir o direito à indenização, é possível apresentar no mesmo processo reconvenção. Tá. Ok. Sustentou nessas peças que as publicações foram um ato de desespero a que foi conduzido justamente pela postura do banco, o que indicaria o dano moral causado pela instituição financeira. Então, aqui no caso, o STJ entendeu que há inegável conexão, sendo irrelevante o argumento do recorrente de que são impertinentes os fatos que fundamentam a pretensão. Então, o cabimento da reconvenção, esse ponto que é interessante, deve ser apreciado em status assertionis, isto é, o juiz não vai verificar se o fato ali aduzido, que tem uma ligação que é conexa à demanda principal, ocorreu ou não, que ele vai analisar em status assertionis, isto é, fazendo um juízo de abstração no início ali da formulação da pretensão, dizendo, olha, tudo que esse réu alegou em reconvenção, se for verdade, esses fatos têm algum tipo de conexão com a demanda principal? Se tiver, beleza. Se não tiver, aí repele. A mesma ideia das condições da ação. Se tudo que o autor estiver alegando for verdade, ele é legítimo? Ele tem interesse de agir? Se sim, beleza. Preenche as condições da ação, passamos ao desenvolvimento da demanda. Eu não preciso verificar se realmente os fatos ali que ele descreve são verdades ou não. Eu presumo que são verdades e verifico se há legitimidade ou interesse de agir. A mesma ideia aqui para a reconvenção, tá bem? Então, 4 pressupostos, tratamos de todos eles. E aí vem o ponto importante. Qual é a diferença entre reconvenção e pedido contraposto? Olha aí, a reconvenção é cabível de modo mais amplo,
porque tem previsão genérica no CPC. O pedido contraposto, por sua vez, tem previsão restrita a só alguns procedimentos, ação possessória e juizado especial. Essa é a primeira diferença. Há outras duas, são 3 diferenças importantes. Então, 343 é genérico e o 9.095 é bem restrito, tá? Prosseguindo. Enquanto na reconvenção há necessidade de conexão com a ação originária ou com o fundamento da defesa, no pedido contraposto há necessidade de conexão com os fatos. Vejam só. Veja, o 31 da Lei 9.099, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia. Na reconvenção não, é bem mais amplo. Conexão com a ação originária ou com o fundamento da defesa, tá? Se a reconvenção é demanda autônoma ainda, de modo que se a ação principal for extinta, a reconvenção segue. Do outro lado, quando a demanda principal é extinta, o pedido contraposto cai junto, como se fosse aquele recurso adesivo, né? Cai junto, não é autônomo. A desistência da ação ou ocorrência de causa extintiva, que impeça o exame do mérito, não obsta ao prosseguimento do processo quanto à reconvenção, tá? E o réu pode propor reconvenção independentemente de oferecer contestação. Então, há muitas diferenças entre reconvenção e pedido contraposto. Vários alunos, inclusive, mandam perguntas a respeito disso. Então, basicamente, 3 diferenças, né? A reconvenção é bem mais ampla, está lá na norma geral, aplica-se a todos os casos, salvo se houver vedação. A vedação na lei de juizado especial, pedido contraposto, ação possessória, pedido contraposto, e também no direito de resposta, lá que é a vedação à reconvenção. Então, muito cuidado, essa é mais ampla. Ainda, ela pode ser conexa com a ação originária e com o fundamento de defesa do réu na contestação. O pedido contraposto deve tratar dos mesmos fatos. A reconvenção não. Pode ser fatos diversos, mas que tenham algum tipo de ligação com a ação originária ou com fundamento de defesa. Lembrando que com o novo CPC aumentou muito essas hipóteses, porque há a possibilidade de conexão por prejudicialidade. Qualquer demanda que puder influir ali, né, se uma puder influir na outra, é possível formular o pleito em reconvenção. E última, caindo a contestação, ou o sujeito, inclusive, sendo revel, não apresentando contestação, ele ainda assim pode propor a sua reconvenção. Pedido contraposto, não. Caindo ali o principal, cai o pedido contraposto também. Tudo bem? Perfeito? Então, 3 diferenças fundamentais. Sobre reconvenção também, sobre custas, o que nós temos aqui? Na Justiça Estadual, cabe ao Estado definir o pagamento ou não de custas, porque se trata de uma demanda autônoma. Na Justiça Federal, lei específica já dispensa. Eu esqueci o número da lei, 92 alguma coisa de 86, salvo engano. A reconvenção e os embargos de execução não se sujeitam ao pagamento de custas, tá? Por que que cada Estado tem que prever isso? Olha, custas é uma espécie tributária taxa vinculada à prestação daquele serviço, que inclusive não pode ser desproporcional, tem que guardar ligação com a finalidade, de modo que é o ente tributante que cria também aquele tributo por meio de lei. Na Justiça Federal já existe, nas justiças estaduais vai ter que ver em cada local a existência de previsão ou não para pagamento de custos. Tudo bem? Outras hipóteses interessantes sobre reconvenção. É dispensada a caução. Já até abordamos esse 83, né? O sujeito que reside no exterior, que não tenha bens imóveis no Brasil, ele tem que apresentar a caução, salvo em reconvenção e naquelas outras hipóteses, tratado internacional, etc. Né? Então, na reconvenção não precisa, é um grande benefício direcionado a esse caso. Tá? Também, a reconvenção ela deve apresentar as condições da ação. É uma demanda autônoma, pessoal. Então, se aplica aquela mesma ideia. Tem que preencher pressupostos processuais, não só os gerais, mas os específicos também. Acabei de falar, são 4. Condições da ação, legitimidade e interesse, etc, etc. Inclusive, aqui se aplica aquela ideia do Antônio do Passo Cabral da despolarização de demanda, a ideia de para cada ato processual as partes devem comprovar
os pressupostos e as condições da ação. Inclusive, essa ideia de despolarização de demanda foi aplicada pelo STJ em um caso recente que determinou a possibilidade do juiz impingir a terceiros medidas coercitivas numa ação investigatória de paternidade. Não só um dos réus deveria fazer o exame genético, mas também os irmãos dele e terceiros foram coagidos a isso. E aí a Nancy Andrighi diz exatamente que em cada ato processual nós devemos verificar a legitimidade e o interesse. Então, para cada ato processual, isso poderia afetar não só as partes do processo, mas também terceiros. Enfim, é bem interessante esse julgado. Depois dê uma olhada, eu publiquei até no Instagram, nos stories. Então, vamos lá. Condições da ação. Quem seria, então, a parte legítima para a reconvenção? Legitimidade ativa e passiva é, respectivamente, do réu e do autor. Beleza? Esse é o ponto-chave. Agora, e além? Indo além. O réu ele pode ampliar esse polo ativo da reconvenção, ele pode propor a reconvenção aumentando o polo ativo, e também ele pode propor a reconvenção contra o autor aumentando o polo passivo da reconvenção? Pode, pessoal. Com o novo CPC é bem claro, pode em ambas as hipóteses. Com o antigo CPC, não. E pior, eu lembro de ter feito uma prova da DPU de 2014, aplicando o CPC antigo, havia divergência doutrinária. Eu apliquei a ideia de que poderia ampliar subjetivamente os polos na reconvenção, mas foi considerada incorreta, porque a doutrina majoritária STJ vedava. Com o novo CPC ficou mais claro, essa questão hoje estaria correta, mas naquela época era incorreta. Então, muito cuidado, o novo CPC admite sim, tá? Então, veja aí, se houver litisconsórcio na demanda originária, não há obrigatoriedade de ele permanecer na reconvenção, é possível diminuição e, agora, aumento subjetivo na reconvenção, tá? Ampliação subjetiva é admitida? Sim. No CPC, alguns eram a favor, outros eram contra, e eu me dei mal nessa prova aqui, vejam. Havendo entre uma das partes e um terceiro comunhão de direitos e obrigações, a outra parte poderá reconvir em face de ambos, ainda que o terceiro não figure originariamente na lide. Essa parte foi tida como incorreta, mas hoje, atualmente, ela estaria correta. Tudo bem? Então, muito cuidado com essas provas. A reconvenção pode ser proposta contra o autor e terceiro, e a reconvenção pode ser proposta pelo réu em litisconsórcio com terceiro, ou seja, aumento subjetivo da demanda nos dois polos, ativo e passivo. E ainda, se houver litisconsórcio multitudinário, o juiz pode aplicar a 113. Vamos supor que o réu exagere e queira litigar, ele com mais 10 pessoas, 12, 15, 20, enfim, o juiz pode, pera lá. Nas hipóteses de litisconsórcio facultativo, o 113 possibilita não só o réu alegar, juiz, espera lá, vamos limitar esse litisconsórcio, mas o juiz também, de ofício, reconhecer isso, tá? Reconhecer o quê? A possível lesão à duração razoável do processo, que aumentou muito os polos, ou a possível lesão ao direito de defesa do réu, né, na reconvenção, que ficará obstado. Olha, eu vou ter que agora me defender de 20 pessoas? Espera lá, vamos dividir esse litisconsórcio em várias demandas para facilitar isso daí, tá? Então, é possível aplicar essa limitação do litisconsórcio. Beleza. Quanto a esse parágrafo 3º, qual tipo de litisconsórcio é admitido? Ou seja, proposta contra o autor e terceiro no polo passivo. Primeira corrente, apenas o litisconsórcio necessário entre o autor reconvindo e um terceiro. Agora, uma segunda corrente, majoritária, diz que não haveria tumulto processual em litisconsórcio facultativo, seria melhor resolver tudo em um processo, tá? Então, o Didier, ele diz que só seria possível o litisconsórcio necessário, que são aqueles casos arrolados no 114, quais sejam quando a lei determinar, por exemplo, o uso capião, aí aquele enunciado do FPC sobre o uso capião, ou também quando a relação jurídica ali subjacente exigir aquele litisconsórcio, se for uma relação jurídica indivisível. Nesses dois casos. Mas a doutrina majoritária entende, olha,
tanto faz o estilo do litisconsórcio aqui. Inclusive facultativo é possível. É melhor resolver tudo naquele mesmo juiz, naquela mesma demanda, resolve a demanda originária e reconvencional, do que ficar limitando aquele litisconsórcio e depois haver uma repropositura, uma propositura de uma demanda que vai só demorar mais, gastar, né, mais dinheiro e demorar mais tempo. Não seria justificável isso, tá? E aí, num litisconsórcio facultativo extremamente significativo, o juiz poderia limitar, se fosse o caso, se visualizasse um possível tumulto processual, tá bom? Então, em cada caso, o juiz dosa isso, não vamos antecipar e vedar litisconsórcio facultativo a priori. Vamos verificar em cada caso, tá? Doutrina majoritária, sigam essa segunda posição. Embora o Didier seja um processualista fenomenal, é complicado estudar só pelos livros dele, porque às vezes ele não expõe a doutrina minoritária, que é minoritária, né? E em prova vocês se equivocam. Então, muito cuidado. Sempre, lógico, no nosso curso nós nos embasamos também nele, em outros doutrinadores, sobretudo porque ele teve grande participação no novo CPC, mas várias posições dele são minoritárias, tá? Então, cuidado.